pro Auto Ticket. Essa live, ela faz parte de algo muito maior que é a Semana do Cachê Auto Ticket. Então isso aqui é um aquecimento para a Semana do Cachê Auto Ticket, que começa no dia 11/12, tá? Aí é só você vir aqui na minha biografia e se inscrever para participar. Serão 3 aulas na Semana do Cachê Auto Ticket, muito robustas e bem estruturadas, para você já sair delas completamente diferente, né? Com uma cabeça completamente diferente. Porque eu sei que o mercado da música conduz a gente para ir desse lado, mas acredite, é o lado oposto. O que eu trilhei aqui foi o lado oposto, é o que eu quero passar para vocês, que é o que realmente funciona, né? Se o lado normal, para o qual todo mundo tá indo, funcionasse, a gente tava lotada aí de músico cheio da grana, de cantora, enfim. E a gente sabe que não é assim que acontece, né? Eu passei muitos anos bem paralisada por não saber que existia esse outro caminho, tá? Sejam bem-vindas. Vocês viram que eu tô de óculos hoje? Seja bem-vinda, Lia, Clara. Seja bem-vinda, viu? Jo, seja bem-vinda também. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ontem a gente teve uma live muito bacana, muito legal. Foi à noite, às 7 da noite. E eu comecei a jogar, né, alguns pontinhos assim para vocês, de um dos pontos chave que fazem parte dessa estrutura, que é esse modelo de negócios que eu criei aqui para seguir, né, que realmente funciona, que é o modelo de negócios de auto ticket para cantora boss. E ontem a gente falou sobre lotar agenda, só para dar uma pincelada aqui no que a gente comentou ontem. Lotar agenda é o caminho para o qual grande parte dos músicos e das cantoras estão indo. E esse caminho não funciona. Lotar agenda não é legal por vários motivos. A gente abordou isso ontem, mas eu só vou dar uma pinceladinha aqui. Não é legal, tanto do ponto de vista de mercado, de negócios mesmo, pelo fato de que quando a gente lota agenda, a gente quer pegar todo tipo de evento e atender todo e absoluto, né, tipo de cliente. E aí a gente fica tentando abraçar todo mundo e no fim não consegue abraçar ninguém. Porque para agradar essa fatia de mercado, que é a melhor, né, que eu chamo de cliente diamante, que é o que eu atendo hoje aqui, para agradar essa, necessariamente a gente tem que aprender a desagradar a outra. Não tem como agradar as duas, porque uma é completamente diferente da outra. No sentido de perfil, né? E de comportamento de consumo também, o que é mais importante. Então, deste ponto de vista e do ponto de vista também de que acontece esgotamento. Eu já estive aí, já cantei de terça a domingo e a gente fica completamente esgotada e perde muito em qualidade. A gente perde completamente. Aí chega ali na sexta, no sábado, no domingo, a cantora tá esgoalepada, porque afinal de contas a energia dela de trabalho é que é a matéria-prima. E aí fica muito complicado. A gente entra num ciclo modo sobrevivência mesmo, né? Esse modus operandi, que é muito delicado. E o pior de tudo, gente, não só essa questão deste modus operandi, a gente acaba entrando em fazer, digamos assim, a gente acaba operando no modo função, que é onde a gente não consegue ativar significado. A única forma de ancorar bons valores e auto ticket é aumentando a desejabilidade da marca. E como que aumenta? Ativando significado, sabe? E esse outro caminho, que é o caminho da agenda cheia, de ficar doida, meu Deus do céu, cadê mais show, 300 aqui, 400 ali, é o caminho em que a gente vai pela função, que a gente não consegue ter um teto, não consegue aumentar. Daquele teto não consegue passar, tá? Então eu vou começar a falar hoje aqui, eu finalizei ontem falando para vocês que eu passaria os primeiros passos para esse realinhamento, né? Digamos que a cantora decidiu, não, agora meu negócio é ser cantora boss. Eu entendi que é um caminho muito mais rentável, em que eu ganho não só pela função, mas eu ganho pela margem de lucro, por estar criando marca. Então eu quero agora passar para esse modus operandi aí da cantora boss, não quero mais outro lado. Então eu comentei com vocês que eu passaria os primeiros passos, tá? Para esse realinhamento. Se você quiser pegar um caderno, anotar, são passos simples, mas eles estão em ordem cronológica, porque é importante. Não dá pra gente começar a colocar o último ingrediente no começo, que não vai rolar, sabe? Então, o primeiro passo para você que quer agora ativar o modus operandi da cantora boss, que é ativar significado, é se perguntar onde eu quero cantar. Escolher onde eu quero cantar, quais são os lugares que tem mais a ver comigo. Tá? Eu vou só dar um vislumbre para você, uma contextualização do que acontecia comigo antigamente, para você entender como que eu detecto se o lugar onde eu tô cantando hoje, os cenários, os ambientes não estão assim, não estão ornando comigo, não estão conectando comigo. Como que eu faço? Como que eu sei isso? Como que eu detecto? Para eu né, conseguir ir pro outro lado, se isso não me agrada. Um motivo, um detector muito simples
Muito simples, é você estar nesse ambiente, chegar nesse ambiente e ver que, né, o pessoal que tá lá, o tipo de contratante, as pessoas da plateia, enfim, deste ambiente, estão muito descolados de você, tem comportamentos muito, muito, muito distantes dos que você tem normalmente, né? Então, por exemplo, eu lá atrás, como eu comentei com vocês já, algumas de vocês já sabem, eu lá atrás só queria cantar, cantava em tudo quanto era lugar, porque eu não tinha esse filtro, não sabia que existia esse tipo de modelo de negócios aqui. Então, eu ia em alguns lugares, na plateia, o povo tava completamente bêbado, loucaço, sabe? Tinha gente que tava em coisas muito piores, pra vocês terem uma ideia. Então, o pessoal ia entrando num modo muito maluco, muito louco, sabe? E eu sempre fui mais de boinha, né? Mais reservada, mais pra dentro. E eu chegava naqueles ambientes pra cantar, o que eu cantava, o que eu gostava de cantar, nem ornava com o ambiente. Não ornava com o ambiente, sabe? Eu cantava e via que não agradava. Por que não agradava? Porque estava completamente descolado do meu estilo, de quem eu era, em essência, né? Eu lembro de ir cantar e na plateia ter gente muito louca, muito louca. E essas pessoas não conseguem nem se conectar com a gente no final das contas, sabe? A gente acaba cantando pra ninguém ali, porque ninguém se conecta. Quando tá errado o perfil de ambiente, quando não tá ornando, quando não tá conectando. Eu lembro que tinha um lugar que eu cantava, eu preciso contar isso pra vocês, tá? Eu preciso contar, não tem como eu não contar. Tinha um lugar que eu cantava, numa cidade que eu fazia arquitetura na época, que eu fazia faculdade. Gente, era um lugar muito descolado, muito legal mesmo. A gente chegava, as paredes eram todas pintadas, os artistas iam lá pintar o muro, pra vocês terem uma ideia. Era muito cheio de arte, muito interessante. Só que o público gostava muito de ouvir rock nacional, sabe? Sabe aquelas músicas que, assim, são de bar, música de bar. Telegrama, Raul, música de bar, o povo adorava. E a minha proposta musical, na época, eu só sabia o que eu gostava, não sabia embalar isso de forma que fosse atrativo, né, na época. Mas o que eu gostava, que eram coisas mais soft, mais sutis, não ornava. Eu entregava um repertório lá que começava a cantar e era completamente desconectado do que aquelas pessoas queriam ouvir, sabe? Aí o pessoal começava a querer se agitar porque já tinha bebido. E eu lembro de sair daquele lugar, chegar em casa depois de um show, completamente esgotada, completamente frustrada. Eu lembro de um dia, gente, que eu cantava Alanis Morissette, umas coisinhas assim nessa fase também. Cantava umas coisas mais softs ainda, né? E eu lembro de um dia estar cantando. Aí chegou um rapazinho e ele falou, Jean, assim, na tranquilidade. Jean, licença, você daria lugar pra eu cantar um pouquinho, por favor? Eu sou músico, mas eu não canto profissionalmente, mas eu queria, sei lá, queria um espaço aqui pra cantar um pouquinho, uma música só. Falei, ok, ó, a la vontade, né? Pode ir aí. Emprestei o meu violão a esse rapaz. Ele pegou meu violão. Gente, eu tava cantando uma coisa assim, meio Alanis Morissette, bem soft, né? Umas musiquinhas mais tranquilas dela. Carla Bruni também, que eu gostava nessa época, que é a cantora francesa, né, que foi casada com, acho que foi casada com Nicolas Sarkozy. E aí, eu sei que era extremamente soft, porque era o que era natural pra mim. A gente tem que cuidar muito do que é natural pra gente. Porque a nossa força tá na naturalidade, não é forçando uma barra do outro lado, ou tentando algo que não faz sentido, é na naturalidade que tá a nossa força. No que é mais fácil. Às vezes a gente vai procurar no que é mais difícil, percebe? E aí, eu não entendia isso na época, então eu tava cantando minha Carla Bruni e o cara foi lá cantar. Ele começou a cantar, gente, lá naquele bar, um tal de um vento ventania. Você sabe o que é isso? Vento ventania? Tem um nicho pra isso, tem mercado pra isso, mas é um cara que canta bastante drive, umas músicas meio Raul Seixas, assim, bem pesadona, e um negócio assim cheio de drive. Cara, cortou completamente o que eu tava fazendo e as pessoas ficaram enlouquecidas. O cara não tava cantando afinado, mas ele sim fazia um drive, uma voz rasgadona, e vento ventania era o que aquelas pessoas queriam ouvir, percebe? E ele rasgando assim, tudo desafinado, mas o povo foi à loucura. Por quê? Pelo simples fato de ele ter cantado algo que estava alinhado com aquele público, que era o que aquela fatia de mercado queria ouvir. E eu tava lá com a minha Carla Bruni cantando, sabe? Cantando umas músicas super soft, super aveludada, nunca ia agradar.
E aí o que que acontecia? Eu tava indo no lugar pelo dinheiro, tá? Eu acho que eu ganhava em torno de R$ 300 naquela época. Era em torno de R$ 300 pra cantar, tipo, 3 horas naquele bar. E eu não conseguia fazer as pessoas conectarem, não conseguia fazer elas cantarem junto. Eu chegava em casa com uma sensação de frustração gigantesca. Então, quer dizer, os R$ 300 que eu ganhava naquele bar não pagava a minha frustração no pós-evento, no pós-trabalho, sabe? Era caro pra caramba ganhar R$ 300 naquele bar. Então, aquele dia eu falei, cara, o cara que cantou lá não se preparou, foi uma coisa... Olha, honestamente, assim, com todo respeito, foi horroroso aquilo, sabe? O mínimo de afinação não tinha, mas pelo simples fato de ele ter cantado algo que as pessoas queriam ouvir naquele ambiente, ele arrasou. Foi tipo isso, arrasou. E eu lá ensaiando, fazendo todo o rolê pra, sabe, sair com muita frustração. Então, por isso que essa lição eu aprendi. Depois que eu entendi sobre este modelo de negócios do auto ticket, dentro desse modelo a gente tem um recorte, né, que fala claro e cristalino. Olha, você tem que escolher os lugares, o tipo de ambiente em que você quer estar. Porque aí a sua comunicação você consegue alinhar para esse tipo de ambiente. Do contrário, tudo que vem a gente acaba querendo pegar pela questão financeira e acaba saindo muito caro, assim como saiu muito caro para mim esse evento que aconteceu aí, esse bar, enfim. E vários outros, gente, vários outros que eu me colocava desde que eram completamente descolados. Então a gente precisa sim escolher onde a gente quer cantar, onde você quer cantar, né? Eu vou dar e para quem você quer vender também, tá? Existem, obviamente, cada ser humano é um universo inteiro, então existem zilhões aí de perfis diferentes de pessoas, mas com relação a comportamento dos clientes, existem, em geral, assim, ó, se você for pegar olhando de fora, existem 2 tipos de clientes muito distintos. E dentro desses 2 perfis, claro, existem ramificações e vários tipos de comportamento, mas falando escrachado, olhando de cima, são 2 tipos de clientes. O primeiro é o que eu chamo de cliente bagaceirão, tá? O segundo é o que eu chamo de cliente diamante. Olhando escrachado de fora, gente, tá? Eu tô falando escrachado porque eu tô conversando com mulheres adultas, né? Um tipo de perfil de cliente, que é o bagaceirão, eu atendia no passado, fiquei uns 7 anos atendendo esse perfil de cliente, que era na época de barzinho, enfim, um eventinho ou outro, mas mais barzinho, restaurante. Esse tipo de cliente, o que acontece? Não é culpa dele que é bagaceirão, não é, tá? Mas o que acontece? É o perfil de cliente que toca um negócio, né? Então, é um perfil de cliente que tem um bar, um restaurante, e esse cliente, ele depende do lucro. Esse cara que vai te contratar, né? Ele depende do lucro da casa. Então, não é culpa dele, cara. É o contexto, né? No final das contas. Mas é assim. Então, como ele depende do lucro, ele depende que você leve lucro a ele. E essa conta a gente não faz lá atrás. Esse é o grande perigo. Quando o cara depende do lucro que você dá a ele, com a quantidade de pessoas que você vai levar ao bar, ao restaurante, aí a coisa começa a ficar complicada. Por quê? Porque ele tem poder de barganha sobre você. Ele barganha com você, ele tem poder. Ele tá acima nessa negociação, tá? Do ponto de vista de negociação mesmo. Por quê? Porque ele fala assim pra você, já que ele tem o poder de barganha, ele fala, olha, fulana, é o seguinte, eu tenho meu bar aqui, mas eu preciso garantir que você vai trazer pessoas. Porque caso você não traga, você tá me cobrando R$ 300, que seja 400, gente. Você tá me cobrando R$ 400 pra eu tocar 3 horas. Caso você não traga pessoas, eu tenho sei lá, a Paula aqui, que vem por 250, toca 3 horas e ela traz muita gente. Tem muita gente que segue essa garota. E ela traz muita gente pro meu bar e ela dá muito lucro pra mim. Então, pra ela, compensa eu pagar 250. E aí, quando o fulano, esse dono do bar aí, tem o poder de barganha, a coisa começa a ficar muito complicada neste ambiente, entende? Porque aí você começa a depender de volume de seguidores no Instagram. Vocês perceberam que eu tenho 4 mil, acho que é 4 mil e alguma coisinha de seguidores lá no Boutique Musical, que é o meu trabalho aqui musical? Não é o Gourmetizando, é o outro, tá? Em que eu vendo a minha música. Tem 4 mil e pouquinho. Se eu dependesse de bar, você acha que eu ia ter algum poder de barganha relacionado a esse tipo de contratante? Jamais.
Porque quando ele tem esse poder de barganha, começa a importar o número de seguidores. Ai, leva tantas pessoas. Aí a cantora tem que juntar uma renca de gente para levar lá no dia do trabalho, né? Para ela garantir aquele trabalho. Então começa a ficar um negócio muito complicado. E já o outro, por isso que eu falo para vocês, sabe? Porque existe um teto. Aí existe um teto. Esse dono do bar, ainda que você chegue com a marca completamente alinhada, envelopadinha, perfeita, construção de marca, branding impecável, com manutenção todo mês, impecável. Ainda que você chegue e apresente ele, olha, este é o meu trabalho, um portfólio impecável. Este é o meu trabalho. Ele tem um teto. Ele não vai conseguir subir daquilo, né? E a gente fica nessa onda de ser refém disso, daquele teto. Ah, mais que 400 eu não consigo pagar. Não dá. E você vai lá com um trabalho cheio de conceito, maravilhoso, cantando lindamente, não dá pra subir. É impossível subir o cachê daquilo ali. Por quê? Porque ele depende do lucro. Esse é o cenário do bar, do restaurante, né? Agora, quando a gente puxa isto e vai para um outro lado, a gente vai para o evento, para o casamento, né, para os corporativos, o cenário muda completamente. E por que que muda? A única coisa que esse contratante... Gente, essa informação muda tudo, todo o jogo da cantora. A única coisa que o contratante que te contrata para um corporativo e para um casamento, que ele quer, esse contratante, a única coisa é entretenimento. A única coisa. Ele não tá preocupado se você vai levar pessoas, porque você não vai levar pessoas ao casamento dele ou dela, né? Então, quer dizer, a única coisa que você precisa fazer é criar um conceito artístico único, com poder de diferenciação e conseguir comunicar isso em alto valor, ou seja, fazer um empacotamento da marca e entregar a esse contratante. É o que você precisa fazer. Dá um trabalhinho esse processo de alinhar? Óbvio, como tudo na vida, dá um trabalhinho. Mas é um trabalho que depois que você faz, seu nome começa a rodar e trabalhar por você. E aí alivia tudo. Aí a pessoa aí já tá gerando alto valor e mais daquela mesma fatia de mercado vem para você. Percebe? Então, quando a gente fala de bar, por isso que quando eu falo de bar para vocês, não é que eu tenho algo contra bar, jamais. Eu estive no bar, no restaurante por anos. Só que eu conheço a dinâmica. Não dá para passar daquilo ali de cachê. Por quê? Porque eles têm poder de barganha, eles precisam lotar a casa, né? E você tem uma certa responsabilidade com relação a isso. Agora, do outro lado, o casamento, o evento, eles querem entretenimento. Eles querem garantir que os convidados vão sair achando que aquele evento, aquele casamento, enfim, foi inesquecível, que foi lindo. Então, é um entretenimento de qualidade que a gente precisa deixar claro que a gente tem e oferece esse benefício, oferece essa transformação. E, obviamente, empacota, né, em alto valor. Então, percebe que o cenário muda completamente? Completamente? Então, olha aqui, quando eu falo pra vocês, é exatamente esse ponto que eu quero falar, do poder de barganha ou não, entende? No casamento hoje, se eu chego, por exemplo, eu empacotei minha marca, obviamente fiz todo o branding, apliquei todo esse modelo de negócios do auto ticket e hoje entrego ao cliente com o PDF, mando os áudios, enfim, explico e entrego ao cliente. Quando o cliente abre esse PDF, ele já sabe que se trata de um trabalho diferenciado. Por quê? Porque é raríssimo quem manda. É por isso que hoje as cantoras que já estão no Manual da Cantora Boss, que é o curso, eu falo a elas, cara, alinha. O design é importante, né? Pra toda empresa e negócio que quer se fazer diferente mesmo, que quer se fazer único. Então, eu conduzo elas a alinharem completamente ali a proposta de orçamento, porque a gente já quer causar o efeito uau para esse perfil de cliente já na capa. A pessoa abrir o PDF, ela já sabe que se trata de um trabalho muito único e diferenciado, tá? Então, tem essa diferença entre esses dois tipos de contratante, tá? E, assim, olhando de um jeito generalizado, é isso, tá? Se você aprender esse ponto e aplicar isso, já tá se descolando de muita gente, né? O que é muito interessante. Então, a gente entende a partir dessa informação que alinhar para cliente diamante, ou seja, para o cliente do casamento e do evento, é muito, muito, muito mais interessante, tá? E quando eu falo de cliente diamante, eu falo também não só, obviamente, da fatia de mercado, né, no nicho, enfim. Eu falo também do perfil mesmo, do perfil de consumo, de pessoas que estão acostumadas e apreciam muito consumir e comprar produtos e serviços de alto valor. Mas esse alto valor não é só alto valor de preço, não. É alto valor de entrega também, tá? Então, a gente tem que garantir do lado de cá, nós cantoras, a gente tem que garantir
que a entrega vai soar de altíssimo nível, de altíssimo valor, tanto quanto o preço, obviamente, tá? Não tem como só jogar um preço altão e rezar para uma Ave Maria e rezar para que seja atendido. Não é assim, tá? Vamos ver o que as meninas estão perguntando aqui. Evento fechado. Legal que vocês estão comentando aqui, conversando. Show. Focar em corporativos e festas fechadas. Exato, corporativos e festas fechadas. Por quê? Não existe poder de barganha, tá? É só entregar um bom entretenimento e empacotar isso, obviamente, né? Entregar um conceito diferente, não mais do mesmo, obviamente, né? Eu sempre conduzo aqui também as cantoras nesse diferencial, né? Isso aqui que você falou, a gente se especializar em segmentos é diferencial no meio disso. Isso. Onde já é muito forte, o que já é muito forte em você, que as pessoas normalmente elogiam na sua performance, quando você canta, é o repertório, tem algo diferente que você faz que ninguém mais está fazendo, nesse lugar tá a sua força, é nesse lugar que mora a sua força. Eu conduzo as cantoras aqui, inclusive as que já estão dentro do manual da cantora Boss, eu conduzo a criarem um estilo autêntico, um estilo em que você lidera, em que você é única, tá? Eu criei o meu aqui, antigamente, gente, eu cantava de tudo, né? Como eu já comentei com vocês, eu tava cantando há uns anos atrás, bons anos atrás, eu tava cantando Nightwish num sábado e Padre Zezinho numa cerimônia de casamento dentro da igreja, no outro sábado, percebe? A incoerência? Aí dentro da cabeça do cliente fica como? Meu Deus, que confusão, que essa menina canta afinal de contas? Porque não tem coerência. Então, por isso, esse alinhamento é muito importante, sabe? Porque uma vez que você entende, opa, onde eu vou cantar, né? Onde eu vou vender, para qual tipo de ambiente eu vou vender o meu trabalho, qual fatia de mercado, para quem que eu vou vender o meu trabalho, qual que é o tipo de contratante, o perfil de contratante que eu quero, e como eu vou criar um estilo único que ninguém mais vai ter. Um estilo único que só eu lidero, que onde eu crio eu já sou única por si só, né? Eu vou liderar nesse lugar. E vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz aqui do lado de cá o seguinte. Na época eu fazia de tudo. Enfim, depois que eu vim alinhando, eu fui fazendo música pop, né? E aí, depois que eu entendi esse modelo de negócios que aplico hoje, criei algo mais específico ainda, né? Eu cantava pop, enfim, e sabia que eu precisava de um nível de diferenciação mais alto para conseguir ancorar tickets maiores, ou seja, cobrar mais pelo meu trabalho. Aí eu pensei, o que eu posso fazer? Eu gosto muito de jazz. E aí eu criei, em cima do pop que eu já fazia, eu coloquei um tempero jazzístico e criei o tal do pop jazz. Ou seja, eu trago a energia da música pop com o tempero do jazz, obviamente porque isso já era natural pra mim, já era algo que eu gostava muito, que eu dominava. Então a cantora tem que entender o que é melhor, né? Você tem que entender o que é melhor pra você. O que já é natural pra você, você pode tornar um pouco mais específico. Porque onde você é mais específica, né? Se você cria algo mais específico, neste lugar você acaba sendo única. Não tem quem concorra. Um exemplo disso, eu sempre falo desse exemplo, mas ele é muito importante porque vira altas chavinhas na nossa cabeça. Na época que a Red Bull, energético, tá? Foi entrar no mercado, ela ia entrar como refrigerante, a Red Bull. Só que já existia a Coca-Cola. Você imaginou alguém, uma empresa novinha, que ninguém conhece, tentar competir com a Coca-Cola, que já dominava completamente? Não ia rolar. Claro que não ia rolar. Então, o que a Red Bull fez? Sabendo disso que eu tô explicando pra vocês, tá? Que é a estratégia de negócios mesmo. A Red Bull falou, não, beleza. Competir com a Coca-Cola, não dou conta, mas eu vou criar algo único aqui. E aí a Red Bull veio criando este nicho, essa fatia de mercado dos energéticos. Não existia até então, ela criou. Como ela criou, ela é a líder, automaticamente. Porque não existe concorrência nesse lugar, ela criou para ela. Então ela criou energéticos e automaticamente já começou liderando, já começou para cima. Muito diferente do cenário que teria acontecido se a Red Bull tivesse, em algum momento, a intenção de concorrer com a Coca-Cola. Teria caído. Não tem essa. Ao mesmo tempo que eu, por exemplo, no meu trabalho aqui, se eu tivesse continuado só com a música pop, talvez eu estaria rodando, mas não com tanto poder de diferenciação e de ticket. Percebe? Porque aí no pop, na música pop, tem mais concorrência aqui pra mim. Aí é uma cidade pequena, 120 mil habitantes, mas eu trabalho na região, enfim, Mato Grosso, né? Então, imaginou, música pop, a gente encontra em todos os lugares. Só que como eu trouxe a questão do jazz junto para temperar,
e criar um estilo único, eu já comecei nesse reposicionamento sendo a líder do meu estilo ali autêntico. Porque eu criei esse lugar. Então, automaticamente, o que você cria, você já é a líder por si só. Não tem concorrência nesse lugar. Por isso, eu sempre conduzo as cantoras aqui a criarem este lugar onde elas são únicas, tá? Onde não tem concorrência. Vamos ver aqui. Seja bem-vinda, Maria. Que bom ter você aqui, viu? A Jaque falou, hi, Lorena. A Jaque é minha irmã. Gente, ela tá aqui pra aprender qual é o estilo dela. Mentira. A Clara falou assim, não é nem só voz boa, repertório bom, tem os equipamentos bons. Obviamente, né? Todos os pilares. São vários pilares. Voz nenhuma. Olha, eu vou te contar um negócio aqui que antigamente eu achava o oposto. Voz boa não salva posicionamento ruim. Voz boa não salva posicionamento ruim. Pode ter a voz sei lá, da Cristina Aguilera, pode ter a voz da Beyoncé. Se não tiver um empacotamento que gere uma alta percepção de valor, o trabalho pode afundar. A cantora pode ficar lindamente cantando, maravilhosamente bem no quarto, sem conseguir fechar contrato. Porque é assim. E olha, e voz mediana, se tiver um bom posicionamento, consegue fechar show. Que louco, né? Mas é assim. E eu tenho visto e comprovado isso aqui na prática. É assim, tá? Por quê? Porque o que a gente vende não é só a função de cantora, a gente vende o encantamento. A gente vende a experiência do dia, sabe? Aquele showzaço, aquele espetáculo. É isso que a gente vende, a experiência, a sensação, né? A gente é ponte para o cliente, né? Ter aquela sensação lá de ter um evento fabuloso, das pessoas curtirem. A gente é ponte, né? Por isso que numa reunião é melhor falar de benefícios do que características, inclusive, tá? A Clara perguntou qual o melhor repertório para esse tipo de festa fechada. Depende muito do seu estilo, Clara. Depende muito do seu estilo, tá? Do estilo único que você vai criar para você. Eu tô nessa de cantar de tudo, mas não gosto muito, barzinho é tenso. Quando eu vou cantar sertanejo, eu falo que tô me prostituindo, é tenso. Eu também vivia falando isso, tá? Eu me identifico muito com você, Clara. Eu falava também, tem esse termo, né, na música. O que acontece? Essa questão de cantar de tudo, eu não tô abominando, não é essa questão, tá? Eu também já cantei de tudo por muitos anos. Só que quando a gente entende que existe um outro lado que é mais lucrativo e que para estar nesse outro lado, né, você tem que criar um conceito artístico, a gente entende que a gente está indo para muito além da função. A gente está criando um significado, uma marca forte, artística, né? Aí a pessoa ela passa, quando a gente torna o nosso repertório, o nosso estilo mais específico, a pessoa passa a olhar com outros olhos para o nosso trabalho. Ela passa a ver o valor artístico e não só da função de cantora. Ela passa a olhar e ver, poxa, sabe? Eu vou te falar abertamente aqui como é que funciona do lado de cá para você entender na prática, né? Eu cantava de tudo, gente, desde Whisky a Gogô, Nightwish até Padre Zezinho na missa, que nem acabei de falar. Então, e hoje com o reposicionamento, o que eu fiz? O pop jazz. Então, hoje o repertório, ele tem desde Maroon 5, para os momentos de ápice do show, até Nina Simone, até Frank Sinatra, para os momentos de início do show. Porque no início eu quero dar aquela ideia de algo das casas antigas de jazz, e depois eu trago uma música, vou transitando, não pode ser muito no talo, sair de Frank Sinatra para ir para Maroon 5, não. Mas eu tenho músicas que puxam o gancho de transição de um bloco para o outro, do bloco mais jazzístico para o bloco mais pop, né? E aí vai chegando no fim, eu vou animando. Então percebe que existe uma coerência nesse subnicho que eu criei? Então, e já puxa, essa coerência já é puxada para o repertório, obviamente. O repertório tem que estar em consonância, né, com esse estilo diferente. Então, mas não pode sair muito disso. Por exemplo, se eu puxar, meu estilo é pop jazz. Aí eu puxo do nada lá uma Vanessa da Mata. Não vai rolar. Por quê? Porque as pessoas sabem que no meu estilo eu só canto em inglês, né? E aí se eu puxar uma Vanessa da Mata, vai quebrar. Antigamente eu fazia isso, hoje em dia eu não faço mais. Quebra completamente, porque eu crio um conceito artístico que se eu for inserindo coisas que não devem estar presentes naquele conceito, que não ornam com aquele conceito artístico, vai quebrando. Aí eu posso até atender o cliente, ser boazinha naquele show específico. O cliente pediu uma anunciação, ok, eu vou fazer. Não é o meu...
né? Não é o meu estilo agora, mas beleza, eu vou fazer pelo, sei lá, pelo cachê, por R$ 800 que eu recebi daquele cliente. Exemplo, tá? Só um exemplo de valor. Ah, é R$ 800 que eu recebi desse cliente, beleza, vou fazer anunciação. Aí eu agrado aquele cliente de forma imediata, mas eu perco em valor de marca de forma a longo prazo ali. Eu perco em valor intangível de marca, tá? A gente começa a perceber essas nuances quando a gente tá aplicando essa estrutura aqui, esse modelo de negócios, tá? E ó, quando você amarra o seu conceito musical bem bonitinho, envelopa ele, deixa ele perfeitinho, coloca na melhor prateleira do mercado, automaticamente as pessoas percebem que esse é um posicionamento seu, que você não negocia ele, sabe? Hoje, do lado de cá, eu preciso falar, quando eu falo de auto ticket, eu preciso falar de valores abertamente, tá? Eu não gosto muito de falar de valores, mas eu acabo tendo que falar, porque senão vocês não entendem sobre o que se trata esse auto ticket. Os contratos que eu fecho aqui, o meu produto de entrada, o mais barato, tá 7.800 para casamentos e eventos. O produto mais caro que eu tenho aqui é a banda, ela tá no valor de 12.600. Tava 12, agora eu subi para 12.600. Por quê? Aí a gente pensa assim, mas no bar, será que você não ia dar conta de fazer essa, né? Subir essa escadinha com relação ao ticket? Não. Você acha que se eu chegar, por mais alinhado que esteja o meu repertório, meu estilo, minha marca, a construção dela, nesse modelo de negócios, por mais alinhado, se eu chegar com um portfólio para um dono de bar, você acha que ele vai me pagar 7.800, 7.800? Ele pode até ver valor, mas ele não vai ter. Não vai ter como pagar, porque ele depende do lucro. Ele depende exclusivamente do lucro da casa. Por isso, é muito mais assertivo a gente migrar para o evento e para o casamento. Mas tendo sim consciência de que uma vez que a gente faz a transição, o evento e o casamento, para cliente diamante, que é o que é mais interessante para aplicar auto ticket, essa fatia de mercado é muito mais exigente. Tá? Vai ser muito mais. Se você tocava, eu vou tocar qualquer coisa aqui no bar e tal, para essa fatia de mercado do evento do casamento, do cliente diamante, não vai rolar. Vai ter que estar muito alinhadinho. É um cliente que está muito antenado, que viaja muito, são empreendedores. Então, por isso, a necessidade de você pegar essa grande orquestração que é a marca, que é o branding, e cada instrumentozinho dessa orquestração, dessa grande orquestra, estar de fato muito afinado. Porque se um tiver desafinado, ele prejudica todos os outros, prejudica o espetáculo final. E marca é sobre isso, né? Por isso que eu entrego a vocês, tô entregando a vocês nessas 2 semanas um recorte de vários pontos aqui muito importantes da construção de marca, tá? Do auto ticket. E essas 2 semanas, gente, elas são o aquecimento para a semana do cachê auto ticket, que daí vão ser 3 aulas mega robustas para você sair completamente alucinado dessas aulas, assim, vendo o mercado da música de um ângulo muito diferente, tá? E se você não se inscreveu ainda, para as 3 aulas vão ser gratuitas, tá? Eu não vou cobrar por essas aulas, não. O link tá na biografia para a semana do cachê auto ticket. Então, você saindo dessa live, pode ir na minha biografia, se inscrever, se isso te chama, claro, né? Porque você vai... Cara, são 3 aulas que a gente tá estruturando aqui nos mínimos detalhes, sabe? Para você sair transformada mesmo nessas aulas. E elas começam... A primeira aula vai ser no dia 11 do 12, tá? 11 do 12, a primeira aula da semana do cachê auto ticket. O link tá na bio, tá? A Priscila falou, tô adorando seu conteúdo, assistirei mais vezes. Obrigada, Priscila, que bom. A Lília falou, perfeito, gratidão, Lília. Camila, Rock ao Vivo SP, adoro, Camila. Já pedi pra seguir você, Camila. A Clara falou, meu sonho. A Lília falou, minha dúvida é como chegar nesses contratantes. Primeiro ponto, Lília, não é nem como chegar, mas é como alinhar a sua marca, né? É fazer a construção da sua marca nos mínimos detalhes. É sobre isso que se trata essa semana e a próxima de lives, tá? A gente vai ter live de manhã e à noite. E é sobre isso que se trata também, sobre a aplicação auto ticket, o alinhamento da marca para poder aplicar cachês muito bons, contratos muito bons, que vai ser a semana do cachê auto ticket no dia 11, tá? São 3 aulas mega robustas e aí você vai entender a aplicação realmente. Porque é sempre assim, ó, a gente alinha primeiro e depois que ela tá muito alinhadinha, essa marca, aí a gente vai entregar pro contratante buscar e pescar, prospectar esse contratante, tá? Mas primeiro é sempre alinhar. Esses dias, uma cantora muito querida, que a gente já troca ideia há bastante tempo aqui pelo direct, ela chegou pra mim e falou, Jean, eu tô doida pra entrar no Manual da Cantora Boss, no seu curso,
Só que antes eu preciso saber se você ensina a gente como chegar nesses contratantes. Ela me perguntou assim. E é nobre a pergunta dela, tá? É justa a pergunta dela. E eu falei pra ela, olha, e é uma pessoa que eu adoro, assim. Eu falei, olha, é o seguinte, tem os dois vieses, né? O primeiro, o cliente vai chegar pra você porque a sua marca tá atraindo essa fatia de negócio, tá? Essa fatia de mercado. Sua marca tá atraindo. Naturalmente, esse cliente vai chegar a você. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, eu ensino sim como fazer a ativação. A ativação é o quê? Ativação de venda. É você pegar a sua lista de prospects, né? De prospectos, ir atrás e pescar essas pessoas. Olha, apresentar o seu trabalho em alto valor, obviamente, gerando um alto valor. E que essa pessoa entenda de fato que é um trabalho muito diferenciado e único, tá? Tem esses dois pontos. Você fazer a venda de forma passiva e você fazer a venda de forma ativa. Eu ensino sim os dois pontos. Só que não tem venda ativa, ou seja, pescar cliente, venda nenhuma que salve um posicionamento ruim, ou seja, uma marca que está aleatória. Uma marca que o cliente entrou no Instagram tá toda bagunçada, sabe? Que o design tá todo bagunçado, um carnaval de cores, ou que a cantora, em vez de ter uma proposta muito bonita, com design harmonioso, enfim, em vez de ter essa proposta alinhadíssima de cantora boss, né? Aí a cantora digita o valor do show por tantas horas e envia pro contratante. Aí já perdeu, já quebrou. Aí ele já vê que, aí já dá cara de serviço mais barato, sabe? Aí esse contratante que quer pagar bem, ele quer pagar bem pelo que muito vale. Ele já entende ali que não vale muito. Infelizmente é assim. Então, o primeiro ponto não é nem a gente pescar os contratantes. O primeiro ponto é exatamente assim, como eu vou alinhar, tirar ruído ao máximo da minha marca, ou seja, tudo que está impedindo, tudo que é informação extra, que não precisa estar ali, o que é o essencial que eu vou deixar aqui nos meus vídeos, como que eu vou dar o tom para que mais contratantes diamantes cheguem para mim, o tom da marca. Se eu sou uma cantora de cerimônia, praiana, então eu vou dar o tom fazendo mais vídeos impecáveis na praia, cantando editoriais na praia, com noivo na praia. Se eu sou uma cantora de rock, então eu vou no clipe, no materialzão lá, massa, que eu preciso ter material muito bom para pro meu portfólio. Então, como que eu vou, se eu sou cantora de rock, como que eu vou alinhar para dar o tom para que mais contratantes que gostam de rock, mais clientes diamante que gostam de rock venham até mim, né? Aí eu vou numa locação, um lugar, criar um conceito. Eu como dona da minha marca, como líder, preciso criar todo o conceito. Que elemento que vai aparecer no meu clipe, que elemento que não vai aparecer, que eu tenho que jogar no lixo. Mesa de plástico, cadeira de plástico, joga pra lá. Não pode aparecer em vídeo de cantora boss, sabe? Tudo são ruidinhos, são detalhes, mas que o todo precisa estar muito orquestrado. Então, é sobre isso, é sobre tirar o máximo de ruído de marca que você puder. E tudo que é essencial, é sobre ser mais essencialista, sabe? É sobre ter elegância. A cantora que é elegante, ela puxa isso de dentro e as pessoas notam e ela se torna mais valiosa aos olhos, né? Das pessoas. E não é sobre roupa, não é sobre marca. Mas a elegância, ela é sobre saber eleger o que mostrar, o que não pro seu cliente. Elegância é sobre isso. Saber eleger. Essa é a etimologia da palavra, saber eleger. Então, se eu sei hoje que, por exemplo, aqui, ó, do meu lado, tem a cama que a gente teve aqui pra dar lugar ao piano, ó, tá vendo? Ao piano aqui atrás, vocês estão vendo, né? Eu gosto que ele apareça porque ele é um ícone da minha marca. Pra dar lugar a ele, eu precisei pegar a minha cama e colocar pra lá. Porque essa parede branca a gente tem no quarto. E aqui tem uma iluminação enorme, aqui tem uma outra. Mas essa iluminação enorme, essa cama que tá aqui do lado, não tá aparecendo no vídeo. Porque seria ruído de marca aparecer no vídeo. Então, o que tá aparecendo? O elemento que eu elegi pra aparecer. E isso faz diferença, isso dá o tom, sabe? Isso faz muita diferença, principalmente pra cantora que quer ativar, aplicar auto-ticket, que quer se tornar cantora boss. Tá? Tudo é sobre eleger o que eu mostro, o que eu não mostro, o que eu evidencio a meu respeito da minha personalidade, o que já é natural pra mim, já é forte, o que eu posso fortalecer ainda mais, sabe? No meu caso, tem uma certa... Quando eu vou atender cliente, né? A minha voz já puxa por algo mais doce e tal. Aí eu já fortaleço mais ainda, torno mais humano ainda digamos assim, essa recepção quando o cliente vem até a mim. Torno mais humana. Vou lá, envio áudio. Oi, fulano, que honra te receber aqui. As pessoas falam sobre isso. Nossa, que atendimento adocicado, que atendimento bom, humanizado. Então eu fortaleço mais. Porque eu sei eleger que isso é bom do ponto de vista de negócio para minha marca. E eu também quero tratar, obviamente, as pessoas com carinho.
Então, o que já é forte em você que conecta com essa fatia de mercado que você quer atingir? Para você fortalecer ainda mais, né? E colocar ainda com mais potência. A Joe falou assim, mas esse é o mais difícil, o pior, a gente como artista se vender não rola. Rola, Joe, eu sou artista e eu vendo aqui do lado de cá, alinhei a minha marca, obviamente eu não chego pro contratante falando assim, olha, é o seguinte, o meu trabalho é o melhor. Claro que eu não vou falar isso, obviamente não. Eu chego com delicadeza, com suavidade na minha fala, suavidade no sentido de não ser uma coisa muito escrachada, tá? Porque a minha marca já tá vendendo por mim. Eu já alinhei ela para ela vender por mim, tá? Todo o processo de alinhamento, branding é sobre isso, tá? O meu arquétipo de marca tá lá trabalhando por mim, por isso que eu faço os videozinhos que eu faço lá antes do show. Tudo tá caminhando pro mesmo rumo, tudo tá dentro desse empacotamento que eu fiz pra minha marca, gerando alta percepção de valor, tá? Então eu me vendo aqui, sabe por quê? Eu estive por 2 anos, 12 anos é ótimo, eu estive por 2 anos numa agência em que a pessoa vendia o meu trabalho. E foi a pior experiência. Por quê? Porque eu ganhava R$700 na época. Hoje, eu ganho a fatia de marca. É a fatia de construção, que é o que as grandes agências ganham. A fatia que as agências ganham em cima das cantoras é o que elas ganham para construir marca e empreender. Então, elas ganham lá 5, 6 mil em cima das cantoras e pagam 800 para a cantora, 600. Era o que acontecia comigo antigamente. Eu ganhava 700, o cara ganhava sei lá quanto em cima de mim. Hoje não, eu ganho a fatia por empreender a mim mesma, por ser a minha própria empresária. Ainda que eu não seja celebridade e ainda que eu tenha 4 mil seguidores no Instagram. Dá pra fazer, por quê? Porque é uma marca que tá gerando uma alta percepção de valor. Existe uma estrutura pra isso, e é isso que eu tô passando pra vocês, tá? E é isso que vai rolar na semana do Cash Auto Ticket, no dia 17. Então assim, eu me vendo, mas é sutil, é suave, porque a marca já vende por mim antes de eu começar a falar. A pessoa vê a minha imagem artística no show. Hoje eu tô simplesinha aqui que eu tô falando com vocês e tô em casa, enfim. Mas no dia do show, eu tô com a minha imagem artística impecável. Eu tô com um blazerzão lá branco pra ter um ponto de conexão com o meu contratante, a minha contratante, né? Que são empreendedoras, mulheres muito antenadas. Blazerzão branco, cabelo impecável, batonzão vermelho. É a minha imagem artística. Eu criei cada detalhe da minha imagem artística, o penteado, o lambidão, assim. Cada detalhe da imagem artística é pra estar lá. E é um ícone da marca. O batom vermelho agora eu tô fazendo também ícone da marca. Porque branding é sobre isso, gente. É sobre isso, tá? É sobre alinhar e eleger o que vai aparecer ou não a teu respeito. É sobre construção, sabe? A Joe falou, entendi. No caso, se alguém exclusivo vendesse, isso se torna mais fácil? Joe, eu vou te ser muito sincera. Eu estive me questionando sobre isso há um tempo atrás. Estive questionando e conversando com algumas pessoas que empreendem no ramo do casamento mesmo, tipo fornecedores de casamento. Vocês devem conhecer uma mulher famosa até no setor de casamentos, ela se chama Valesca Cordeiro. Valesca Cordeiro é minha amiga, ela é um ser humano que tem uma marca, que vocês não têm ideia, a potência da marca dessa mulher. Sabe, eu não poderia falar em valores, eu não posso falar em valores aqui porque vai ficar chato. Mas ela cobra muito bem pra atender noivas, pra fazer maquiagem. Ela faz a maquiagem e o cabelo da noiva. Depois vocês vão no Instagram dela, Valesca com K Cordeiro. Ela é fantástica, ela criou uma marca impecável. E a gente troca muita ideia. E eu conversei sobre isso com ela, eu pedi, Valesca, é o seguinte, você sabe da minha questão de construção de marca, eu venho sempre me posicionando cada vez melhor, né, com a construção constante, gradativa. Mas eu me pergunto, será que vale a pena contratar alguém para vender show por mim? Eu perguntei a ela. Porque hoje eu vendo show pra mim, dá certo e tal, mas eu me pergunto, às vezes, se não seria mais rentável ainda, né? Eu contratar alguém para vender pra mim e essa pessoa ganhar uma porcentagem. Ela falou assim, Jean, você não tem ideia da quantidade de pessoas que eu tenho que responder diariamente o orçamento, mas eu não abro mão de responder essas pessoas, porque é a minha marca. É a minha energia. A pessoa que vem até mim, a noiva que quer me contratar, não vai querer falar com outra pessoa. A outra pessoa não vai atender do mesmo jeito que eu atendo. Humanizando, trazendo a pessoa para o meu universo. Tem que ser eu, ela falou. Tem que ser eu. É o meu tom de voz, é a minha energia, sabe? Sou eu. Não adianta eu querer terceirizar isso, porque pode ser um tiro no pé. E aí, trocando sobre isso, eu fui entendendo que uma das maiores forças
é a nossa energia mesmo. Então, quando a pessoa chega pra mim aqui, por exemplo, que eu me vendo, como eu comentei com você, eu sou minha própria agência. Jean Boutique Musical, ainda tem nome de empresa, né? De agência. Porque eu quero essa fatia, eu mereço essa fatia, saca? E você também, como cantora. A gente merece a fatia de marca. Quando a cantora começa a alinhar tudo isso, é nobre que ela receba a altura. Que ela não ganhe só pela função dela. Então, nessas trocas e com outras pessoas também desse ramo, eu percebi, cara, não vale a pena mesmo terceirizar isso, porque pode ser que seja um tiro no pé, sabe? Assim você tem controle de todo o processo. O cliente chegou, você recebe do seu jeito, com seu tom de voz, sua energia, seu áudio, sua fala. É você carinhosamente recebendo aquela pessoa, porque você sabe o quão importante é você servir essa pessoa bem. Principalmente se você quer estar, né, no modus operandi cantora boss. Então, percebe? Eu já me questionei sobre isso, tá? Mas respondendo a sua pergunta, entendi na prática que realmente não vale a pena terceirizar, tá? Quando eu tentei terceirizar lá atrás, não era nem terceirizar, mas eu tava numa agência que a pessoa me chamou e tal, que eu ganhava R$ 700 e a pessoa lucrava um tantão assim. Aí eu vi que não vale a pena, sabe? A pessoa que fala que vai investir em você. Gente, o investimento que a última agência que eu estive por 2 anos falou que ia fazer em mim, trouxe pra mim uma escaleta e um ukulele sem ser elétrico. Acho que dava 300 e pouquinho, esse grande investimento. E eu, nos últimos meses, fiz investimentos aqui muito grandes. Por quê? Porque hoje eu pego a fatia da marca e eu posso reinvestir na minha empresa. É assim que funciona, tá? É assim que funciona. Você reinveste, obviamente, né? Você quer estar com um trabalho cada vez melhor, reposiciona, reinveste. Mas tem pra isso. Por quê? Porque é a fatia da marca, não é só da função da cantora. A Bia pediu pra pôr o arroba dela, é essa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, Valesca Cordeiro. Gente, ela é maravilhosa, ela atende noivas até fora. Esses dias ela tava na Itália atendendo noiva. Vaslesca eu coloquei aqui, só um pouquinho, gente, eu vou colocar, é Valesca Cordeiro, é com K, tá? Eu não sei se tem ponto, eu acho que não tem, depois vocês vão lá, vou fixar aqui, tá? Já já a live vai encerrar e vocês vão lá ver. Cadê? Fixar comentário, aqui. Aí outra, bem-vinda Lari. Lari é maravilhosa, gente. Outra coisa que eu quero convidar vocês, tá? Quando essa live encerrar, se você tem interesse da aplicação AutoTicket, de ganhar pela fatia da marca também, contratos, né? Faturar acima de 6 mil. Faturar acima de 6 mil por show em eventos e casamentos, que é a melhor fatia, vai lá na bio e se inscreve pra Semana do Cachê AutoTicket, tá? Porque a primeira aula tá bem... Eu tô estruturando ela aqui, tá bem bombástica mesmo. É a gente sair... Né? Eu levei anos para pegar para estruturando esse modelo de negócio, esse conhecimento que vem que eu empresto das grandes marcas de luxo para aplicar no meu negócio e validar, que é validado, tem venda de show, tem tudo isso rodando. Então, hoje poder passar para vocês é muito massa, é uma sensação assim de, poxa, valeu a pena me lascar tanto nessa jornada aí para hoje conseguir não só lucrar, mas passar para as cantoras que existe um outro caminho, que a gente fica sufocado achando que não tem outro caminho, mas tem, que é o caminho do branding, né? O caminho da construção de marca e dos pilares das grandes marcas também, que eu estudo as grandes marcas para aplicar isso aqui no meu negócio, tá? E seja produto, seja serviço, tá? O modelo de negócios é esse, a raiz é essa base, tá bom? Então, eu convido vocês a irem na biografia para se inscreverem, tá? Se chama vocês essa coisa de aplicar AutoTicket. Então, a gente está falando aqui sobre alinhar para cliente diamante. Alinhar para cliente diamante. Um dos pilares principais para a gente alinhar o trabalho para cliente diamante é aumentar a desejabilidade da marca. Como que aumenta a desejabilidade da marca? Uma imagem artística muito estruturada, criada, você pensando no seu arquétipo, você pensando no que, em algum ponto de contato que tem com o seu cliente ideal, é uma imagem artística que funciona. E nesse ponto, gente, tem um tal do elemento único, que tá dentro do meu curso, inclusive. O elemento único é muito legal de se pôr em prática. Eu tô testando agora o elemento único ser o batom vermelho lá no meu trabalho musical, né? Que eu acho que é uma marca interessante. O elemento único é algum ponto-chave que você quer colocar na sua construção de imagem pra te tornar marcante. Antigamente eu tinha o cabelo ruivo, né? Um exemplo vivo, o Thiago York, no começo da carreira, tinha o coque samurai. É o elemento dele, é a força da marca dele.
né? Tem algumas cantoras que têm um penteado específico, outras cantoras têm uma cor específica que repetem. Marca é sobre repetição. Então, esse elemento único é para tornar a cantora mais marcante mesmo. A pessoa bateu o olho, ela sabe. Antigamente, quando eu tinha o cabelo ruivo, a pessoa batia o olho, via que era ruiva, ela falava, cantora ruiva, cantora ruiva. Percebe? A gente é mais facilmente reconhecida quando a gente tem um elemento único em dia. Aí a gente vai criando esse significado. A marca não vai pela função, ela vai pelo significado, né? Se fazer sentir a sensação que você causa, não só na performance, quando você tá cantando, não só no show, mas durante toda a trajetória do cliente com você. Qual que é a sensação que você deixa? Qual que é o perfume que você deixa, né, pra essa pessoa? Qual que é esse cheirinho? A gente tem essa, digamos assim, a gente conduz isso. A gente tem esse domínio com a marca, tá? Ela faz isso por nós. Então, contar histórias também, gente. Antigamente eu não sabia o poder da história. História é um dos pontos que mais conecta o ser humano com o outro. Histórias são muito potentes para a marca. Então, uma porque você conecta por identificação. A pessoa se identificou com algum ponto, ela já passou por um rolê parecido e ela vai se conectar mais com você, ela vai se familiarizar. A gente tende a comprar do que é familiar pra gente, né? Então, quer dizer, histórias, essa conexão a nível mais profundo, também acabam se convertendo em vendas, tá? Em contratos. Então, conta histórias, elege aí 3 histórias que são muito marcantes da sua vida, que tem a ver com o que você quer comunicar com a sua marca, tá? Que tem a ver com o seu eu artista, com a fatia de mercado que você quer atingir também. Elege essas histórias, estrutura essas histórias e passa a contar mais nos stories, na reunião com o cliente. Claro, de forma pontual, você não vai ficar contando o mínimo detalhe do dia que o cabelo, que não sei o que o frizz, que não. Mas, de forma pontual, vai contando essas histórias, né? Histórias na estrutura certa, tipo personagem, tipo cenário, aí vem um conflito, sempre tem um conflito na história, e acaba resolvendo, né? Aquela história acaba resolvendo com uma moral. Não adianta você contar, o dia eu tava lá, o meu porquinho da Índia morreu, pluf, acabou. Porque aí não tem moral da história nenhuma, não conectou com o seu público, não tem nem motivo pra estar contando aquilo ali. Agora, uma história que conecta o todo, né? Um exemplo de história que eu gosto muito de eventualmente contar do lado de cá são as minhas histórias do intercâmbio, de cantar na rua, de ser busker, de ser artista de rua lá na Irlanda, né? Então, essa história conecta com o meu público, porque meu público são cantoras. Essa vai conectar. Então, no dia que a mulher chegou e eu tava cantando na rua, uma música super doce, adocicada e tal, e lá em Dublin tem muita gente louca, né? Diz que aumentou mais ainda. Muita gente, acho que é falta da vitamina D, é uma coisa de lá. Muita gente louca, maluca, e eu cantando e a mulher com violãozinho, assim, na rua, com o meu amplificador, e a mulher chegou e deu um berro no meu ouvido, assim, que ficou tinindo, assim, sabe como fica aquela sensação? Um berro, assim, tipo, volta pro seu país, não sei o que, enfim. Que tem muito esse lance de, enfim, xenofobia e eles têm bastante preconceito, tem racismo, enfim. E aí a mulher chegou e gritou aquele negócio, ficou tinindo no meu ouvido e eu, enfim, teve uma moral, teve um conflito, aí no fim eu dou uma pincelada na moral da história, que seria, apesar de tudo, eu tava lá, nesse contexto todo diferente, que deu base para que hoje eu possa estar fazendo o que eu tô fazendo aqui agora, né? Me entendendo como artista de um jeito mais profundo, por mais difícil que tenha sido, por mais desafiador que tenha sido. Então a história, ela nunca é só o problema, ou só a coisa, sei lá, o momento feliz. A história, ela tem nuances, né? E essas nuances é que vão agarrando a gente. Tipo um filme da Netflix que a gente vai assistir. A história nunca é só, tava lá a pessoa, deu tudo certo, acabou a história. Não. Tem nuances, tem o ponto alto ali, o conflito, tem a resolução. Quanto maior o conflito, mais a gente fica aliviado quando vem a resolução da história. E por isso que a gente ama Netflix, gente. Porque o ser humano é alucinado com história. E por isso que as marcas usam muito de história para se fazerem... para injetarem significado, né? Para venderem. As marcas usam muito história. Muito. E história, gente, só saem de seres humanos. História não tem como sair da empresa, de uma corporação, sabe? Por isso que a gente tem um poder gigante sendo marca pessoal e não sendo agência, tá? Sendo uma cantora, rostinho, ser humano que tá lá se colocando para falar com os clientes, com as pessoas, enfim, com o público. Existe uma potência muito maior aí do que se a gente fosse agência, tá? Porque seres humanos se conectam com seres humanos, não se conectam com empresas e com avatares e com, sei lá, a logo da empresa, não. Se conectam com o rostinho humano,
Porque é aí que existe gente, é a identificação, tá? Então aí tá uma grande potência da nossa marca. Uma vez que a pessoa se conectou com você, com seu jeito, sua personalidade, você elegeu direito, né? O que mostrar a teu respeito, o que fortalecer na tua personalidade, a pessoa se conectou com você, com sua energia. Ela não vai te trocar. Ela vai entender que é um serviço de alto padrão de entrega, de alto padrão também de preço, obviamente, porque tudo teu conduz a isso, comunica isso, né? Então, percebe que existe uma força muito grande aí nesse ponto de diferenciação? E é exatamente isso que a gente quer, tá? Onde a gente se faz única, onde a gente se faz completamente única e diferenciada, não existe concorrência, tá? Pode até existir uma outra que quer dar uma copiada, que quer fazer mais ou menos o mesmo, mas a sua energia ninguém vai copiar. Sua energia, a sua entrega, a sua voz, seu timbre de voz, as suas, sabe, seus atributos de marca, impossível de copiar. Não tem como a pessoa replicar, aquilo ali é teu. E a marca é justamente isso, esse é o ponto da Cantora Boss, tá? É quando a gente entende, pega tudo que a gente tem aqui dentro, enquanto ser humano, de atributos, de características, puxa isso, o que importa, o que é bom pra tua marca, o que é bom que as pessoas vejam a respeito, puxa e deixa isso na cara das pessoas, com mais força, tá? Porque é aí que a gente se faz única, é aí que a gente cria marca, que a gente faz branding, é elegendo, tá bom? E com essa, depois de muito falar, eu me despeço de vocês de hoje cedo. Hoje à noite vai ter às 8 de Brasília, a gente vai ter outra live, que eu vou continuar falando aqui desse ponto, tá bom? Às 8 da noite de Brasília, outra live. Amanhã teremos também. Manhã e noite, manhã e noite, manhã e noite, até semana que vem. Porque esse vai ser aquecimento para a semana do cachê Auto Ticket, que começa dia 11/12, tá? Se você não se inscreveu ainda e tem interesse em ter acesso a 3 aulas muito profundas sobre aplicação Auto Ticket, vem na minha bio, tá? Se inscreve para você garantir que vai assistir as aulas e vai sair com a cabeça assim explodindo. Tá bom? Um beijo, lindonas, e até hoje à noite, tá bom?